O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, um homem em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Senhor, Da salvação. glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no meio do foguetório, vamos ver se conseguimos refletir alguma coisa sobre a palavra de Deus nesse domingo tão rica, tão importante para nós. Aqui, tudo que a palavra nos traz, nos fala de um amor, de misericórdia, de compaixão, que é capaz de vir até nós, de ter paciência conosco, de esperar o nosso momento e de vir ao nosso encontro. Aqui a gente já escutou do livro da sabedoria, esse amor de Deus pela sua criatura, principalmente pelo ser humano, não querendo que ele se perca, mas que ele se salve, que ele se converta. Respondemos essa palavra cantando no Salmo: misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. Depois, São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala por uma comunidade aterrorizada, achando que já vinha o fim do mundo. E ele diz para eles: não se deixem enganar por falsas mensagens do fim de mundo. O mundo não vai acabar tão cedo. Deus é paciência, misericórdia, perdão, caminha conosco. E aqui no Evangelho se torna visível, o rosto visível, o rosto humano de Deus, como São Paulo VI chamava Jesus, o rosto humano de Deus, o rosto divino do homem. E Jesus, aqui nesse episódio do encontro com Zaqueu, ele concentra toda a sua obra de salvação. Aqui se mostra como exatamente é cantado naquele hino tão antigo de que São Paulo fala na carta aos Filipenses: Jesus, sendo Deus, não quis guardar com ciúme a sua identidade divina, sua condição divina, mas se empobreceu, desceu, se humilhou, se tornou obediente até a morte de cruz. Jesus vai fisicamente até o fundo para nos buscar,
Jericó é a cidade mais baixa do planeta. Ela fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E uma cidade tão baixa assim, ainda tinha alguém que era mais baixo que todos, Zaqueu. Para os olhos do mundo, ele estava no alto da pirâmide social, né? Porque era o chefe dos cobradores de impostos, que já eram muito ricos, e ele sendo o chefe mais rico ainda. Mas aos olhos de Deus, esse homem era um pobre homem. Santa Teresa de Calcutá, né, Madre Teresa, costumava dizer e contar isso, né, ela que era especialista nos mais pobres dentre os pobres. Ela disse assim uma vez: encontrei um homem que era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só o que ele tinha era dinheiro. E aqui é o caso de Zaqueu. Ele tem tudo que o mundo pode oferecer, mas não é feliz. Ele vive naquela desilusão, naquele desencanto, porque o mundo promete uma felicidade que não pode dar com nenhuma das coisas criadas. E por isso Zaqueu quer ver Jesus, sabe que ali Deus está presente. E fazendo isso, pensando assim, Zaqueu realiza de forma simbólica aquilo que é a proposta de todas as religiões. Porque todas as religiões dizem que o homem deve subir até Deus com o seu esforço, se esforçando para ter uma vida virtuosa, e se esforçando para fazer obras boas, para evitar os males. Todas as religiões falam da ida até Deus como uma subida muito cheia de esforço, de fadiga da parte do homem. E Zaqueu realiza essa subida, vai subindo numa árvore, numa figueira. E aqui não é qualquer figueira, é aquela figueira chamada sicômoro, que é uma figueira selvagem, que não dá frutos bons. E ele tenta subir nessa árvore para ver Jesus de longe. Aí ele vai subindo com muito esforço, e aqui aparece a novidade do Evangelho com relação a todas as religiões. O Evangelho, se pode ser chamado religião, a gente tem que admitir que é uma religião de cabeça para baixo, porque onde todas as religiões dizem o que o homem deve fazer para ir até Deus, o Evangelho nos diz o que Deus fez para ir até o homem, como Ele desceu até nós. E ali, perto de nós, o Deus conosco, o Emanuel, ele olha para Zaqueu, empoleirado na árvore, tentando subir, e diz: Zaqueu, desce. Você não precisa me buscar lá em cima. Não tem ninguém em cima daquela árvore, eu estou aqui embaixo. Eu vim aqui, eu vim para perto de ti, eu que vim ao teu encontro. Não contei com isso, com nenhum esforço da tua parte. E ainda disse assim: desce depressa, porque hoje eu quero jantar contigo. Quando a gente tem que receber alguém às pressas, para um jantar, para uma refeição, a gente não tem tempo de preparar a comida. A gente tem que oferecer para a pessoa aquilo que a gente tem, aquilo que está na geladeira. Olha, desculpe, né? A gente às vezes com muita vergonha. Desculpe, não tive tempo para preparar nada. Então, é isso que eu tenho para te oferecer. E é isso que Jesus queria de Zaqueu. Queria que ele se mostrasse do jeito que ele é.
E Cristo aceitou jantar com Zaqueu do jeito que ele é, sem pedir nada, sem cobrar nada, só amando. E aqui onde a gente escuta mais uma vez esse testemunho, essa declaração que está presente em todo o Novo Testamento. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho a nós. São Paulo, Deus nos enviou o Seu Filho quando nós ainda éramos inimigos, quando nós estávamos perdidos pelas nossas más obras, quando nós éramos filhos da ira, quando nós vivíamos da semente da vida fútil herdada dos nossos pais, né? Quantas frases no Novo Testamento nos falam disso, né? Dessa misericórdia dele, que não fica esperando as nossas obras, as nossas virtudes, a nossa perfeição, a nossa, entre aspas, evolução espiritual. Ele que vem primeiro, Ele vem primeiro ao nosso encontro. E ali, quando Ele vem, o que acontece? Zaqueu, diz o texto de Lucas, ficou de pé. Essa palavra, esse termo, ficou de pé, ali diz, é um verbo reflexivo, que pode ser entendido assim: ele se levantou ou ele foi levantado. E a palavra que é usada aqui é aquela mesma que se refere à ressurreição, porque a ressurreição tem a mesma palavra em grego, anástasis, quer dizer levantar-se, o levantamento da pessoa. Então aqui a gente podia fazer essa leitura no texto: Zaqueu ressuscitou, Zaqueu foi ressuscitado. E ali ele fala como criatura nova. Ele não fala como um bom moralista que diz assim: aprendi a lição, Senhor, eu te prometo que daqui para frente eu vou ajudar os pobres, etc. Não, ele diz: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E fala no presente, como dizendo: esse é o que eu sou agora, a partir de agora eu sou assim. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quando a lei antiga dizia deve devolver 2 vezes mais, Zaqueu vai além e diz 4 vezes mais. E aqui, então, Zaqueu não precisa nem ouvir aquele convite de Jesus, né? Que ele fez ao jovem rico: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aqui, Zaqueu já, depois do encontro com Cristo, depois da amizade, descobriu qual é o verdadeiro tesouro, qual é a verdadeira riqueza. E aí ele entrega tudo que ele é, entrega tudo o que ele tem. Que essa seja, irmãos e irmãs, a nossa experiência. Que a gente experimente esse amor que nos ama primeiro e nos ama sem colocar nenhuma condição. Quanta gente tem uma espécie de vírus de computador colocado lá na sua cabeça, no seu coração, desde a infância, e que diz assim: você só vai ser digno de amor, só vai ser amado, só vai ser amada quando for perfeito, quando for perfeita. E aí a nossa vida vira um tormento do perfeccionismo, a neurose do perfeccionismo, tá? Só quando eu fizer tudo certinho, quando eu for perfeito em todas as coisas, só ali você é merecedor de amor, você é merecedora de amor. Jesus vem hoje a ti, na tua casa, e diz: desce dessa árvore aí que não dá fruto nenhum, porque hoje eu venho jantar na tua casa, hoje eu venho ao teu coração. Que nessa Eucaristia a gente experimente esse Cristo que vem a nós
sem juízos, sem julgamentos, sem cobranças, vem para nos amar. E o amor dele nos transforme em novas criaturas.